porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre a tão pedida candidatura dele nas eleições aqui de São Paulo. Haddad disse que vai seguir ali conversando com o presidente Lula sobre concorrer a uma eventual eleição aqui no estado mais populoso do país, para governo ou para o Senado. A Júlia Firmino está ao vivo, vai trazer mais detalhes para a gente. Júlia, o ministro não deixou claro qual é o desejo dele, apenas que tem conversas agendadas com o presidente Lula para simplesmente tratar esse tema. Seja bem-vindo, uma boa tarde para você. É isso mesmo, Cássio. Boa tarde para você, para quem está com a gente aqui no 3 em 1, na programação da Jovem Pan. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem dito que tem conversado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação à sua candidatura, principalmente aqui para o governo do estado de São Paulo, viu, Cássio? O ministro participou hoje de um evento de finanças e negócios aqui no estado, da BTG, e aí, nessa oportunidade, ele falou que tem conversado com Lula, porque Lula quer que Haddad concorra ao governo do estado de São Paulo para bater de frente mesmo com Tarcísio de Freitas, que é o atual governador por aqui e que também já disse que vai concorrer à reeleição, já descartou a possibilidade de concorrer à presidência da República agora em 2026. Então, a intenção de Lula é justamente bater de frente com Tarcísio de Freitas, né, ter um nome de peso para bater de frente com Tarcísio de Freitas, mas também fortalecer aqui a legenda, né, o PT aqui no estado de São Paulo. E aí a gente tem um trechinho separado da fala de Haddad para a gente ouvir. Bora acompanhar? Eu estou discutindo com o presidente, evidentemente é uma conversa em geral reservada, eu nem me permito abrir porque é só com ele, né? E nós estamos com muita tranquilidade conversando sobre São Paulo e sobre outros locais, assim. Ele pede minha opinião sobre as coisas, eu dou. E ele me ouve e nós vamos caminhar. O senhor está aberto, então? A gente pode terminar com essa conclusão? O senhor está aberto a ouvir, a debater? Eu tenho uma posição, mas eu não vou deixar de ouvir o presidente da República. Mas eu tenho um posicionamento. Agora, se ele te convencer... Se eu estou conversando com ele, é porque eu respeito a opinião dele. Haddad diz, então, que essas conversas têm sido muito respeitosas, né? Um dá a sua opinião, o outro lado também se manifesta e troca essas opiniões com muito respeito. Haddad também lembrou, né, que foi escolhido para concorrer à presidência da República ainda em 2018. O contexto era diferente, né? O PT escolheu Haddad para fazer essa corrida eleitoral justamente porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava preso, né? Mesmo que os seus advogados tivessem tentado aí alguns recursos para que Lula pudesse concorrer, ainda assim, quem foi escolhido pelo PT ali em setembro, já muito próximo do período eleitoral, foi Fernando Haddad. E aí, Fernando Haddad também chegou a dizer que a conversa com Lula é reservada, né? Nesse evento ele citou isso, que é reservada, que tem uma posição formada, mas que escuta aí Lula com respeito. E a gente precisa destacar que essas falas de Haddad vêm em um contexto em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem buscado um representante aqui para o estado de São Paulo para o PT e que o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin também já foi citado, mas que Alckmin já recusou essa disputa aqui pelo governo do estado. Volto com você, Cássio. Ô, Júlia, antes de você ir embora, eu quero saber que rua você está falando, porque o Alan Gani e o Fábio Piperno fizeram uma aposta. Um acredita que é uma rua, outro acredita que é outra rua. Aonde você está para a gente saber quem ganha essa aposta? Eu já fiquei sabendo que essa aposta rola aí nos bastidores, viu, Cássio? Cruzei com os meninos já nos corredores da Jovem Pan, eles dizem que hora ou outra eles fazem aí essa disputa, essa aposta mesmo. Agora a nossa equipe está aqui na Alameda Campinas, bem próxima da Avenida Paulista, bem próxima também da sede da Jovem Pan. Hora ou outra a gente faz um link por aqui, um fundo neutro, para trazer então as atualizações e as notícias aqui por parte de São Paulo, viu? Perfeito, Júlia. Obrigado pela informação. E Alan Gani, o vencedor da nossa aposta aqui. Acertei. E a Júlia é uma craque, né? Ela deu assim, fez todo um, né? Todo um negócio para divulgar o, né? Natal, bom, de presente, Alan Gani vai ganhar então a primeira pergunta da rodada. Que presente, hein? Presente de grego. Ô, Gani, eu quero falar sobre essa questão. Há um mistério muito grande em relação ao futuro político de Fernando Haddad. Pelo menos ele já deixou claro que quer deixar o Ministério da Fazenda. Isso deve acontecer nas próximas semanas. Lembrando que o ministro ainda pode fazer, né, uma viagem à Ásia ao lado do presidente Lula antes de deixar a pasta. Mas até lá,
Lula quer conversar com ele, porque já disse, inclusive publicamente, que Haddad tem uma missão aqui no estado de São Paulo, mas ainda não ficou muito definido se vai para o governo do estado ou para Senado. Haddad parece que não gosta de nenhum dos caminhos. Pois é, eu acredito que, num primeiro momento, o Fernando Haddad, de fato, queria dar um tempo da política. Queria voltar para a vida acadêmica, ele é professor universitário, enfim. Mas daí, né, tem toda uma pressão do seu partido e do próprio presidente da República, né? Ou seja, né, um chamado do presidente da República, como é que você vai recusar? É muito difícil. E aí eu vejo que talvez ele aceite ir para o Senado, dado que seria uma eleição muito difícil para ele no governo do estado contra o Tarcísio de Freitas, amargar aí mais uma derrota, né? Lembrando que ele já perdeu a prefeitura uma vez, perdeu de uma maneira cachapante contra o Dória, perdeu também contra o Bolsonaro, então outra derrota para ele, né, seria muito ruim em termos políticos e até para ele, para a vaidade pessoal dele. Agora, no Senado, evidentemente que ele teria mais chance, então eu vejo que o futuro para ele seria o Senado Federal. Ô Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir também. Você acredita que o próprio ministro Haddad, se entrasse em campanha, seria pelo menos ou teria mais chances de vitória numa disputa do Senado do que para governo do estado? Para o Senado, chance, né? Mas para derrotar o Tarcísio é muito difícil. Fiquei sabendo que numa conversa com o vice-presidente Geraldo Alckmin sobre a candidatura dele ao governo, que ele teria dito: afaste de mim esse cálice. Uma situação tipo assim, é meio complexo, né? Mas o Haddad, ele é disciplinado, né? Ele recebe, sim, as funções como se fosse uma missão. O presidente Lula está diante de uma dificuldade, o maior colégio eleitoral do Brasil, São Paulo, e ele precisa de uma candidatura ali que pelo menos dê uma impressão de que há uma disputa em andamento. Porque, conforme for o candidato contra o Tarcísio, não haverá uma disputa, e será um tal anticandidato que já existiu antigamente, né? Que era um candidato apenas para contestar e para dizer que, olha, nós não estamos por unanimidade apoiando essa pessoa. E o candidato em São Paulo, ao governo de São Paulo, ele é necessário para fazer uma boa bancada para a Assembleia, uma boa bancada para a Câmara dos Deputados e o senador. Então é uma decisão difícil, porque há uma evidente falta de quadros na esquerda. Na direita é o contrário, é um excesso de candidatos e pessoas que se resolvem. São governadores que têm 80% de aprovação popular nos seus estados, né? E há vários candidatos. E na esquerda é o presidente Lula para a reeleição e pronto, não tem outra presidência. E nos estados também não é só São Paulo, há dificuldade para a definição de candidaturas, né? Esse apagão de líderes mostra que o presidente Lula vai ficar como o principal item de referência da esquerda por muito tempo, muito além destas eleições. Ô Piperno, quero te ouvir porque o Haddad foi bem taxativo e, perdão, aqui o trocadilho foi sem querer, tá, gente? Não foi nada, não foi nenhuma crítica ao ministro da Fazenda. Você tem um humor bom, cara. Não, mas foi sem querer. Agora, depois que eu falei, eu me liguei. Ele foi extremamente enfático. Vamos trocar o sinônimo aqui? O Gani tá de sacanagem comigo aqui. Não, é porque você tem umas piadas. Obrigado. Ô Piperno, eu quero te ouvir porque o ministro ele foi muito enfático na sua posição, mas ele deve ouvir o presidente e, querendo ou não, deve vestir essa camisa, né? Veja, quando já começou a falar, eu até fui checar o resultado aqui para pegar, né, até nas casas decimais, a contagem do primeiro turno da eleição de 2022. Porque o presidente Lula, ele tem uma teoria com a qual eu concordo, que a eleição, ela por ser uma eleição bastante polarizada, ela já é uma eleição que está mais ou menos definida em relação aos seus dois postulantes e também a opção que os eleitores fizeram, porque essa opção ela não é nova. Então, veja, Lula e Bolsonaro somados tiveram no primeiro turno de 2022 91,63% dos votos válidos. E eu ouso dizer que dessa vez vai ser algo muito parecido com isso. Porque aquele eleitor de direita, ele não virou de esquerda e o de esquerda não virou de direita, né? Quer dizer, são eleitores já mais ou menos definidos.
A faixa do meio, ela está muito achatada. E aí sim, são 3, 4, 5% para lá ou para cá, que obviamente não só podem definir a eleição, como inclusive podem abreviar a definição já para o primeiro turno. Mas aí entra a questão do Senado. Para o presidente Lula e para muita gente, a eleição realmente que vai contar, a eleição onde há margem para muitas disputas vai ser exatamente a eleição para o Senado. Aqui em São Paulo não há clareza de quem seriam os dois favoritos, embora o Haddad apareça bem nas pesquisas, mas não sabe nem se ele vai ser candidato. Em Minas, por exemplo, é briga de foice, tem 10 nomes. Há outros estados, por exemplo, quem seria hoje... Pernambuco também, tá? Enfim, Pernambuco, vários. Quem seriam os grandes postulantes lá no Rio de Janeiro? Então, nesse sentido, realmente o ajuste tem que ser muito fino, para que não se cometam erros. Vejam só a batalha dos pretendentes lá em Santa Catarina. Por quê? Porque qualquer vacilo pode dar margem aí ao outro lado, porque na eleição para o Senado, sim, a briga promete ser bastante aberta. E o Senado Federal meio que virou ali, pelo menos, né, uma briga de ouro. Todos os partidos querem ter uma representatividade maior dentro do Senado Federal e vai ter uma importância muito grande nessas eleições, inclusive nas composições estaduais. Falando ainda sobre o futuro de Fernando Haddad, o ministro disse que não tem data para deixar o governo. Vamos conferir. Não tem data ainda, mas assim, fique tranquila. Não, eu não sei se a Faria Lima está tranquila, a gente tem que perguntar para ele. Não, mas... eu saio. Ninguém está querendo te tocar para fora, o senhor eu imaginei que esse fosse das minhas últimas aparições aqui como ministro da Fazenda, mas ontem eu tive com o presidente Lula num café da manhã, que ainda me pediu algumas coisas na saideira aí, e eu vou atender o presidente. Tipo, mas, enfim, o quê? Eu não vou te contar. Gente, Vitor Antunes, quero te ouvir. O ministro da Fazenda disse que ainda tem umas coisas para fazer nessa saideira, hein? O palpite seguro seria um novo imposto, né? Mas acho improvável no ano de eleição. De qualquer forma, a posição do Haddad nessa sucessão do Lula é um pouco complicada, né? A gente precisa lembrar, na eleição, né, pregressa, a grande vantagem, o grande desenvolvimento do bloco petista foi justamente um grande ganho de votos num perfil eleitoral muito claro. Votos de classe média sudestina, especialmente, então, por óbvio, né, São Paulo e Rio de Janeiro. Ou seja, esse eleitorado, nessa nova disputa, não pode estar à revelia. O PT precisa estar com uma chapa muito fortalecida em São Paulo, justamente para não renunciar a esses ganhos. O que aconteceu na época foi certamente muito impactado pela gestão do Bolsonaro na pandemia, mas, de qualquer forma, isso não vai ser uma carta na manga, eleitoralmente dizendo, é claro, para o PT. Então, eles precisam conseguir trabalhar uma boa junção, né, de quadros para poder levar esse eleitor à urna e não deixar esse cara se seduzir pela dobradinha plausível, né, governo Tarcísio e Flávio Bolsonaro para a presidência. De qualquer forma, as chances do candidato petista que disputar o governo de São Paulo são muito fracas. No Senado já é plausível, pode dar caldo. O Alangani, quando a gente fala que o ministro da Fazenda pode, inclusive, né, deixar o cargo, há uma expectativa também para quem vai assumir. Se fala muito no número 2 da pasta, o Dário Durigan, inclusive o próprio ministro já falou publicamente, elogiando ele, e há uma expectativa pela solução caseira. Mas é claro também que há um ano eleitoral em que a pasta não pode ser simplesmente abandonada. Como é que você vê também essa situação, não só em relação ao ministro da Fazenda, mas também a pasta que é tão importante e que é muito criticada lá em Brasília? De fato é uma pasta muito importante, mas ninguém vai fazer uma grande reforma num ano eleitoral, Cássio. Colocando o Durigan, né, seria basicamente a continuidade do trabalho do Haddad. Talvez seria até um pouco melhor do que o ministro Fernando Haddad. Se ele disputar o governo do estado de São Paulo, talvez, né, teria uma solução para o ministro Fernando Haddad. Ele vai para o sacrifício, perderia em São Paulo, mas caso o presidente Lula se reeleja, ele voltaria a ser ministro. Não necessariamente ministro da Fazenda, mas teria um outro ministério. Talvez
esta seja uma solução para convencê-lo a ir para o sacrifício e perder aqui no governo do Estado de São Paulo, diferentemente se ele disputasse o Senado, Cássio. Ô, Fábio Perno, debate pronto, assim, de 0 a 10, chance de Fernando Haddad disputar ou pelo menos ganhar o governo do Estado de São Paulo? De ganhar o governo do Estado de São Paulo, 2. De disputar o governo do Estado de São Paulo, 5. Ele não quer, mas o Lula quer. Então vamos ver nessa queda de braço quem acaba ganhando. E no Senado, hein? Vamos seguir com esse bolão aqui. No Senado, 8 de se eleger. E eu acho que uns 6 ou 7 aí de participar. Eu acho que o Senado, com um jeitinho, ele vai. Ô Zé Maria Trindade, você acredita que há chance, pelo menos, ou pelo menos uma predisposição de Haddad disputar o Senado? Você também acredita que o Piperno ele tem grandes chances e pelo menos vai, forçar um pouco mais a barra para seguir aí ao Senado? Há uma decisão no PT de jogar os medalhões na política de novo, José Disseu e outros, né, todos possíveis para fazer volume e fazer votos. Então, Fernando Haddad seguramente será candidato ou ao Senado ou ao governo de São Paulo. Acho que ele tem mais chances para Senado, né? Mas a ideia de apresentá-lo como candidato ao governo de São Paulo é a origem do PT. O PT sempre teve muita candidatura em todos os lugares. Foi a grande estratégia do PT de apresentar candidaturas e não acordos, né? Então, eu acho que a origem está no DNA do partido e pode ser que ele se apresente ao governo. Agora, quanto mais se aumentam as chances de um setor, mais candidatos aparecem.